Três motivos para você perder FPS no seu PC. Rapaziada, é um assunto que acontece bastante, recebo bastante casos de quedas de FPS, principalmente para jogos de FPS como 5M, Valorant, Fortnite, entre outros jogos, beleza? CSGO também bastante. E rapaziada, o que acontece? Um dos principais pontos que acontecem para você ter queda de FPS, muitas das vezes é o undervolt ou o overclock feita de forma incorreta, beleza? Com tensões alteradas, com clocks acima dos padrões da sua máquina, às vezes sua fonte não sustenta e acaba limitando bastante em questão das voltagens, beleza? E acaba que você tem uma estabilidade ali no clock e infelizmente você tem as quedas de FPS. Nesse caso, você reveste o overclock ou um undervolt, tá tudo lindo, beleza? Segundo ponto, que é bastante comum, é a questão de limpeza física e a temperatura em si do processador, beleza? Acontece bastante. Então vocês têm que ficar de olho nessa questão, principalmente em questão de temperatura, vai também levar em consideração a questão da vida útil da sua máquina, beleza? É importante você estar sempre fazendo a manutenção da sua máquina, deixando tudo em dia para não ter problemas futuros com a sua máquina em relação à vida útil, beleza? E o terceiro ponto é a questão das falhas da memória RAM, beleza? Acontece bastante também, memória RAM super desgastada, com a vida útil já lá no beleléu, de tanto muitas pessoas tentam fazer overclock na memória RAM, conseguem fazer e fazem da forma que não é adequada, beleza? Esse é um ponto que também é importante frisar aqui para vocês, porque recebo muitos casos de, por exemplo, o cliente ter uma memória RAM de 3.200 MHz e está querendo overclock de 3.600, 3.700, 3.800. Já cheguei a ter casos do cliente querer chegar a 4.000 MHz numa memória RAM de 3.600. Muitos dos casos não dão certo, porque, querendo ou não, a própria memória RAM, com o sistema de segurança próprio, ele dá tela azul quando você tenta forçar bastante o clock. Beleza? Mas enfim, rapaziada, esses são os principais três motivos para vocês terem queda de FPS, terem drop de FPS. É importante vocês verificarem sempre essas questões de drop de FPS. E principalmente com os motivos que eu falei, né? O primeiro que foi o overclock ou undervolt de forma má qualificada, né? Sem qualidade. A segunda foi a questão da limpeza física em relação à temperatura da sua máquina, é importante. E a terceira foi a questão da vida útil da questão da memória RAM, beleza? Memória RAM ou VRAM também, que seria da placa de vídeo, pode ser também, pode ocasionar os drops de FPS, fechou? Tamo junto, rapaziada. Curte, comenta para mais conteúdos aqui no perfil da Lipe Optimiza e mais dicas, fechou? Tamo junto, rapaziada. Um abraço.